Tratamento de questões traumáticas em Gestalt terapia. É sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui no nosso canal Tornar-se Presente, e é uma alegria poder compartilhar com você. Bom, primeiro quero dizer para você que a nossa base teórica é o livro Técnicas em Gestalt, Joyce e Seals. É um livro relativamente recente, né? Porque ele foi editado em 2016, publicado em 2016. E é um livro bastante prático, traz inclusive estudos de caso, um livro bem interessante e completo nesse sentido, de tentar nos apresentar situações práticas, um embasamento teórico, muito interessante, que eu recomendo, tá? E eu vou conversar com vocês hoje sobre como, né, a Gestalt terapia, ela consegue compreender esse paciente que chega trazendo como conteúdo principal, como queixa principal, um evento traumático importante, que ele traz no discurso, que ele traz como o maior problema, que ele traz já numa perspectiva autoconsciente, que é o gerador do sofrimento psicológico que ele está enfrentando. A primeira coisa que a gente vai pensar é nos bloqueios de contato e nas consequências desse trauma para o nosso paciente, né? Então, por exemplo, alguns pacientes chegam por causa desse sofrimento, mas ao mesmo tempo com muita dificuldade de entrar em contato com o trauma em si, com os sentimentos que ele experimentou do trauma, com a sensação que ele experimentou, com algumas imagens que ele tem a respeito, tá? Então, essa é uma das consequências que em Gestalt terapia a gente vai abordando e vai nessa primeira escuta tentando compreender que consequências são essas. Outra coisa que o trauma pode causar é uma desorganização da homeostase desse paciente. Fica mais difícil reencontrar o equilíbrio depois de um evento traumático quando ele não foi elaborado, quando ele não recebeu uma atribuição de sentido. Então, esse também é uma consequência que pode advir de um evento traumático para o nosso paciente. Uma outra questão que pode acontecer é a dificuldade que esse paciente pode passar a experimentar de evitar que as reações que ele teve no momento do trauma sejam evocadas novamente, ou seja, sejam repetidas. Pode ocorrer uma tendência de manter aquele estilo de contato que ele desenvolveu logo quando o trauma aconteceu, uma dificuldade de não tornar isso um padrão. E aí, quando situações no campo vital, ao redor, no contexto desse paciente, de alguma forma o fazem lembrar como gatilhos, essa forma de reação aparece novamente, causando muitos problemas, né? Entre esse organismo, esse paciente e o contexto onde ele está. Então, existem algumas ações terapêuticas que nós, como Gestalt terapeutas, podemos empreender intencionalmente para tentar ajudar esse paciente diante de uma situação assim. Primeiro, um trabalho de avaliação desse evento traumático, que tem a ver com tentar entender que história é essa que esse paciente conta sobre esse evento traumático. E é muito importante nesse momento poder colher informações concretas do que aconteceu, ajudá-lo, né, a entrar em contato com as cenas em si, para que ele possa conseguir te contar essa história do que lhe aconteceu. E no momento em que essa história vai sendo contada, também é muito comum acontecer de que alguns desvios nessa narrativa comecem a aparecer, tá?
no sentido de incongruências, fatos que são excludentes. Então, ele não poderia estar nesse lugar e, ao mesmo tempo, ter visto ou percebido isto ou aquilo. Então, quando você, junto com esse paciente, vocês se dedicam a fazer uma avaliação, recuperando essa história do evento traumático, você está dando a oportunidade desse paciente ampliar a awareness sobre o que aconteceu. O que de fato aconteceu? Que é diferente, às vezes, do que ele tem contado para si mesmo internamente, que alimenta o seu sofrimento. Às vezes acontece que, quando diante do gestalterapeuta, esse paciente precisa recontar essa história, mas a partir de uma escuta atentiva desse psicólogo, algumas inconsistências podem aparecer. Questões, por exemplo, que estavam muito mais na zona média, né? Ou seja, num campo da fantasia do que do fato em si. Por isso, esse momento da avaliação do trauma é tão importante, essa tomada da história, né? E algumas questões específicas vão precisando ganhar o nosso campo de atenção nesse processo. A segunda fase, que nós poderíamos falar de uma segunda atitude terapêutica a ser desenvolvida por parte desse gestalterapeuta na direção do seu paciente, tem a ver com os recursos que esse paciente ainda não dispõe, ou que ele tem, mas estão embotados, não potencializados, e que agora no processo terapêutico esses recursos precisam ganhar luz, precisam ganhar o status de uma figura, tá? No sentido desse paciente entender que precisa lançar mão de recursos para lidar com as consequências que foram deixadas por esse evento traumático. Então, recursos que, ora, serão fornecidos pelo próprio terapeuta, dentro dessa relação terapêutica, e ora serão descobertos e acessados pelo próprio paciente, né, para lidar com aquilo que ficou de legado desse evento traumático. Então, por exemplo, é muito importante que esse terapeuta lembra que na primeira fase, ao ouvir essa história de como foi o trauma, do que se trata, que história é essa, ele já terá ouvido, por exemplo, de alguns comportamentos, de um estado emocional que se estabeleceu depois que o trauma aconteceu. Então, nesse momento, na fase do fornecer recursos, é importante que o terapeuta possa fornecer recursos para que o paciente lide com sintomas indesejáveis que esse trauma lhe deixou. Por exemplo, questões como pânico, crises de ansiedade, né? Como esse paciente pode aprender a lidar com isso e ter recursos para lidar com isso. Um outro exemplo que os autores nos deixam é um bloqueio que se estabeleceu, às vezes um bloqueio de fala, no que diz respeito a essa situação em si, e às vezes bloqueios que se estabelecem no próprio corpo, né? De couraças que foram se estabelecendo a partir desse evento traumático. Então, poder trabalhar isso com esse paciente, dar a ele recursos para que ele lide com esses bloqueios no corpo que foram se estabelecendo, também é uma questão importante. Outro aspecto importante que às vezes o evento traumático deixa é uma dificuldade de manter um relacionamento terapêutico. Então, não é incomum acontecer de que esse paciente comece um tratamento, mas ele não consiga dar sequência, e que você, por exemplo, nem seja o primeiro psicólogo que ele procurou.
Então, dar a ele um suporte, um heterossuporte suficiente para que essa relação seja mantida. Tempo o suficiente para que haja depois as outras fases que envolvem uma nova elaboração e um recomeço por parte dele. Mas nesse momento, que é o momento de fornecer, a fase de fornecer recursos, um dos principais recursos que esse paciente precisa é de uma relação terapêutica saudável, né? Uma outra coisa, trabalhar com algumas dessensibilizações necessárias que ele acabou potencializando ao longo desse tempo de não elaboração do trauma, né? Conseguir trabalhar com ele por meio de uma psicoeducação, que algumas ideias que ele alimenta estão sendo, no mínimo, percebidas como uma figura grande demais e que apresentam uma dificuldade, que promovem uma dificuldade de que outros elementos sejam vistos e percebidos. Então, quando esse gestalt terapeuta vai movimentando essa relação de figura e fundo, pode ser que aquilo que estava muito enfático, tá, possa ser dessensibilizado no campo das percepções, né? E isso abre espaço para que novas figuras sejam eleitas. Então, todo esse repertório, veja, que implica em recursos que dentro da relação terapêutica podem ser aos poucos construídos com esse paciente para que ele possa lidar com o evento traumático. Essa seria a segunda fase. Então, primeira fase, avaliação do evento histórico traumático em si. Segunda fase, fornecendo recursos a esse paciente para que ele possa lidar com as consequências que esse trauma deixou. Os autores nos apresentam duas outras fases, que seria a fase 3, a fase de processar as lembranças traumáticas, que seria a possibilidade de ampliar a awareness sobre tudo o que aconteceu. O que às vezes, minha gente, parece impossível para esse paciente se ele ainda está administrando o sofrimento dos sintomas que foram causados a partir do evento traumático. Por isso que a fase de fornecer recursos, tá, para diminuir o sofrimento, o nível de sofrimento que ele tem experimentado com os sintomas é tão importante, porque se isso não acontece, não é possível ampliar a awareness sobre tudo o que aconteceu. Por quê? Porque a figura ainda é o sintoma. A figura ainda é o sofrimento que o sintoma causa. Mas a partir do momento que você fornece recursos, tá? E esse sofrimento começa a ser atenuado, nós podemos experimentar um terceiro momento desse processo terapêutico em Gestalt, que é atribuir novos sentidos e novos significados a tudo o que aconteceu. Ampliar a percepção e a compreensão de tudo o que aconteceu. Então, por exemplo, retomar com esse paciente essa história pode ajudá-lo a entender algumas causas, algumas situações no contexto que levaram a esse evento em si. Tá? Isso pode ajudar muito o paciente que alimenta a culpa pelo evento em si. Então, ele tem dois problemas. Além do evento traumático, ele ainda administra a culpa por aquilo que aconteceu. Mas quando o sofrimento psicológico causado pelo trauma começa a diminuir por causa do fornecimento dos recursos que você, como Gestalt terapeuta, passa a oferecer, é possível revisitar esse evento, tentando compreender detalhes que estavam escapando à percepção desse paciente, mas que podem fazer toda a diferença numa nova compreensão do que aconteceu. Então, por exemplo, um contexto que estava completamente propício para que o evento tivesse ocorrido. E não seria possível que esse evento não acontecesse, dado ao contexto
que estava estabelecido. E isso pode ajudar uma nova compreensão a acontecer e essas lembranças não causarem tantas dores. Focar, por exemplo, em aspectos positivos, de aprendizados positivos que esse evento traumático pode ter deixado e que podem, por exemplo, funcionar como um elemento protetivo de novas situações, de situações futuras. Isso tudo pode ajudar que ele possa elaborar um novo sentido. No ciclo do contato, nós temos aqui um vídeo no canal que fala sobre o ciclo do contato. Seria o momento de uma nova mobilização diante desse evento. Então, ele experimenta novas sensações, ele tem uma nova tomada de consciência que o mobiliza de maneira diferente e, consequentemente, o faz desenvolver uma ação nova e criativa em função do evento traumático que aconteceu. Vamos entender que, no momento que ele chega para a terapia, a ação que ele está estabelecendo a partir da lembrança traumática não é nada funcional. Essa lembrança causa uma ação padrão que normalmente é disfuncional. Mas quando junto com esse paciente você vai ampliando a awareness, quando é possível desenvolver novos sentidos, atribuir novos sentidos a tudo que aconteceu, é possível uma reelaboração. E é claro que isso não vai acontecer se esse paciente não se sentir apoiado dentro dessa relação terapêutica. Se ele não perceber que a sua reação, tá? Aquilo que ele vai trazendo, que ele vai construindo, não é uma reação favorável. Então, novamente, a gente fala da importância da relação terapêutica para a possibilidade de uma elaboração mais funcional, uma nova elaboração desse evento traumático. A administração dos sintomas precisa ser percebida por esse paciente dentro de uma janela de tolerância. Esse é um conceito bastante interessante que esses dois autores apresentam. Ele precisa tolerar, esse paciente precisa aprender a tolerar algum grau de excitação diante dessas lembranças. Então, por algum tempo, vai ser muito difícil lembrar-se desse evento e não ter nenhum grau de excitação. E aí o nosso trabalho com ele, nesse processo de ampliar a percepção, seria possível não sentir nada ao lembrar-se desse fato? Será que o trabalho aí não é de uma aceitação de alguma excitação, de alguma ansiedade, de algum sentimento que vá ser percebido aí junto com a memória e a lembrança desse evento traumático? Agora, isso não precisa ser paralisante, né? Então, nem um extremo, nem outro extremo, mas que esse paciente vá aprendendo a ficar dentro de uma janela possível de excitação que essas lembranças lhe trazem, numa aceitação de que isso que eu estou sentindo faz parte de mim e que seria impossível para quem viveu tudo que eu vivi não sentir nada diante dessa lembrança. Então, trabalhar com essa janela de tolerância é uma coisa importante nessa terceira fase, quando nós estamos junto com esse paciente, tentando encontrar novos sentidos, novos significados e ampliar a percepção sobre isso que eu sinto, sobre isso que eu vivi, sobre isso que eu estou sentindo aqui e agora. Deixa eu ver mais alguma coisa importante sobre essa terceira fase. Acho que uma coisa importante dizer a vocês, que os nossos autores destacam, é a habilidade de reconfigurar o foco de atenção. Porque lembra, quando ele chega à clínica, o foco de atenção ou é o trauma em si ou o sintoma que o trauma deixou, né?
E aí, quando esse é o foco de atenção, a capacidade de ajustamento criativo desse paciente mostra-se muito reduzida. Então, um dos trabalhos que nós vamos desenvolver nessa terceira fase, que é a fase de uma nova elaboração, é a possibilidade dele treinar novos focos de atenção, focos intencionais, que não sejam o trauma em si e nem os sintomas gerados. Até porque, a essa altura, ele já terá recurso suficiente para lidar com os sintomas desconfortáveis que esse trauma deixou. Outra coisa importante que os autores trazem é a questão da identificação de movimentos, de gestaltes que ficaram inacabadas exatamente por causa do trauma. Então, por exemplo, um relacionamento que vinha em desenvolvimento quando o trauma aconteceu. Então, é preciso retomar essas gestaltes que ficaram inacabadas, tá? Um caminho profissional que ia se desenvolvendo quando o trauma aconteceu. É preciso retomar e ampliar o entendimento sobre essas gestaltes inacabadas, entende? Então, quando o trauma aconteceu, a vida desse paciente estava em movimento. Que movimentos foram interrompidos quando o trauma ocorreu? É preciso retomar isso para que haja uma nova elaboração disso, né? Para que haja ou uma retomada de um movimento que foi interrompido, ou para que haja o fechamento dessa gestalt. Então, sem ressentimentos, administrar aquilo que se foi, tá? Como sendo necessário. Foi necessário que aquilo tenha sido interrompido, porque foi necessário uma quantidade de energia vital para se sobreviver diante do horror que ele viveu, tá? Então, para que seja possível fechar essa gestalt ou retomar essa gestalt que ficou inacabada, para que seja então possível passar a última fase. E quarta e última fase. Então, temos a primeira fase, a avaliação, a segunda fase, o fornecimento dos recursos, tá? A terceira fase, uma ampliação de awareness do evento traumático, o que vai causando a atribuição de novos sentidos. E a quarta e última fase que os autores nos apresentam é uma integração. Poderíamos chamar até de reintegração do eu a partir dessas novas elaborações. O que isso quer dizer? Quer dizer que é tempo de se reconectar, é tempo de recomeçar, é tempo de novos movimentos, de poder liberar-se para novas ações criativas na vida que não tem necessariamente a ver com o evento traumático. Entende? São novas gestaltes que se abrem, porque aquelas que estavam inacabadas, elas foram ou liberadas para fluir, ou elas foram fechadas, para que o novo possa vir. É um movimento dentro do ciclo de contato de poder fazer uma retirada do contato tão intenso que estava acontecendo com o evento traumático ocorrido. E agora, porque essa retirada aconteceu, há uma fluidez que retoma a experiência subjetiva desse paciente. E então, novos contatos podem acontecer. Novas gestaltens podem se formar, né? Há uma abertura para o novo. E aí esse terapeuta vai ajudar a que esse paciente possa fazer esse movimento de retirada e esse movimento de poder se surpreender novamente com o novo, né? De não estar mais retido, bloqueado ou assustado com aquilo que parece novo, mas de acolher o novo que lhe sobrevém, de buscar, inclusive, intencionalmente, o novo da vida, porque a vida para a Gestalt terapia é movimento.
Enquanto há movimento, há saúde. Movimento é indicativo de vida e de saúde. Essa seria a última fase terapêutica, né? Quando você recebe um paciente que traz de maneira muito clara: olha, eu vim procurar a terapia por causa de um evento traumático do qual eu não consegui me recuperar. Bom, eu espero que essa minha forma de apresentar as ideias de Joyce e Seals tenha te ajudado de alguma forma, tá? E fica aqui o meu pedido para que você compartilhe esse vídeo com alguém, para quem você acha que vai poder ajudar, vai ser interessante, e que você também se inscreva no nosso canal. Até o próximo, gente. Um beijo da Psi.